Bem-vindos ao podcast Projeto Mediação de Leitura, a leitura como prática social e representação do mundo que vivemos. Este projeto tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, LIC, e apoio da Congel Contabilidade. Eu sou Adriano Salve, professor de literatura e mediador de leitura, e estarei com você nesta sequência de podcasts que abordam as obras dos vestibulares UFSC e UDESC 2021. Olá, eu me chamo Sheise Calabria, sou professora de literatura e o livro da vez é Negro, organizado pela professora e pesquisadora Zilma Gesser Nunes. É uma coletânea de textos em prosa e verso de Cruz e Souza, nos quais o poeta simbolista exprime sua condição de negro e a consciência da negritude. Essa obra foi lançada em 2019 pela editora Caminho de Dentro e possui um total de 192 páginas. Bom, vamos à biografia do autor. João da Cruz nasceu em 1961, na ilha de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Ainda jovem, iniciou sua atividade literária e jornalística, engajando-se também na campanha abolicionista. Na província, integrou um grupo chamado Ideia Nova, que defendia a estética realista. Em 1889, transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro. Nesta cidade, conheceu Gavita Rosa Gonçalves, imortalizada em um de seus poemas como Rosa Negra. No Rio de Janeiro, através do editor Domingos de Magalhães, lançou os livros Missal, em prosa, e Broquéis, de poesia, ambos em 1893. A crítica literária aponta Broquéis como o livro que inaugura o simbolismo no Brasil. No Rio de Janeiro, Cruz e Souza lutou para sobreviver, trabalhando como arquivista da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1898, com 36 anos, despediu-se de Gavita, grávida do quarto filho, para tratar-se de uma tuberculose em Barbacena, Minas Gerais. Mas não resistiu à doença. Seu corpo retornou ao Rio num vagão de trem destinado ao transporte de animais. Apesar de ser filho de escravos, Cruz e Souza pôde receber educação de qualidade graças à proteção que teve do casal Clarinda Fagundes e Guilherme Xavier de Souza, militar e herói de guerra do Paraguai. Em reconhecimento, João da Cruz adotou um nome pelo qual é mundialmente conhecido. As demais publicações do poeta foram póstumas. Dentre as de maior expressão temos Evocações, Faróis e Últimos Sonetos, editados com o zelo dos amigos Saturnino de Meireles e Nestor Vitor. Em 1924, por iniciativa de Nestor Vitor, surgiu a primeira obra completa. Em 1961, centenário de nascimento, veio a público a segunda, obra completa organizada por Andrade Muricy e atualizada em 1995 por Aleixo Bueno. Enfim, a reunião mais completa das obras de Cruz e Souza foi publicada em 2008 por Lauro Junques, na qual o pesquisador incorpora textos dispersos, não contemplados nas edições anteriores. Cruz e Souza é imortal da Academia Catarinense de Letras, patrono da cadeira número 15 e aclamado por livros de crítica literária e de história, como expressão máxima do simbolismo no Brasil, fazendo páreo com mestres universais como Mallarmé e Baudelaire. Antes de entrar efetivamente na obra, vamos relembrar o que foi esse período literário. O simbolismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu no século XIX e opôs-se a outros movimentos da mesma época como o realismo e naturalismo. Esse estilo surgiu como uma forma de negar a realidade subjetiva, em um momento marcado pela frustração e medo. Assim, foi uma opção de fuga aos escritores que buscaram obedecer à tendência que ia ao encontro dos ideais espiritualistas. Uma das principais características do movimento simbolista é o antagonismo ao parnasianismo. Assim, as obras desse estilo não tinham a preocupação estética e com a perfeição dos parágrafos como as obras parnasianas. A literatura simbolista possuía uma abordagem entre o mistério e o misticismo, com um estilo que baseava nas rimas. Os autores dessa época priorizavam a intuição ao invés da razão ou lógica, utilizavam recursos do imaginário e da fantasia, e preferiam usar artifícios imprecisos para interpretar a realidade. Assim, os simbolistas davam ênfase a temas imaginários, místicos e subjetivos. Outra característica comum e facilmente percebida no simbolismo é o fato dos simbolistas demonstrarem uma preferência pela cor branca, sendo muitas vezes subentendida por termos névoa, neblina e similares. A estética simbolista era marcada pela musicalidade, em que a poesia aproximava-se da música, exprimindo uma relação entre ambas. O recurso linguístico muito utilizado para essa estética era a aliteração, uma figura de linguagem representada pela repetição de um mesmo fonema consonantal. Os autores do simbolismo procuravam escrever sobre o inconsciente humano como os sonhos. Também era comum que focassem o ponto de vista da obra em um único indivíduo.
Vamos à obra então. Essa seleção de textos configura uma amostra da forma como o poeta tratou o negro em sua produção, seja em sua condição de escravo, em cenas de dor e humilhação, seja na condição de poeta, emparedado por uma sociedade preconceituosa, seja nos textos que evocam a sensualidade africana, a beleza e a volúpia dos prazeres carnais. Na primeira parte do volume, somos apresentados a sua produção poética, composta a sua maioria por sonetos, tendo como abertura um soneto de suas primeiras produções, onde o tom, por demais eloquente, dá a forma de uma peça militante que, apesar de efusiva na crítica aos escravocratas, fica evidente o afastamento da visada lírica que incide sobre o fato como quem não se sente molestar por ele. Demonstra piedade para com os escravizados, mas não se sente unido a eles por qualquer laço. Na época desse escrito, Cruz de Souza imaginava participar dos círculos arianos da sociedade, desejava a ascensão ao lado dos brancos e acreditava ser um negro de alma branca. Escravocratas. Ó trânsfugas do bem que sob o manto régio, manhosos agachados, bem como um crocodilo, viveis sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cágado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas, ardentes do olhar, formando uma vergasta, dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha, enquanto o grande basta. O basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rutilo sacrário, no tímpano do ouvido, audaz me não soar. Eu quero em rude verso altivo adamastórico, vermelho colossal, de estrépido gongórico, castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar. No longo poema Crianças Negras, vemos aqui Cruz de Souza já mais comprometido com sua raça, que assume e canta o sangue africano, passando de negro encastelado na promessa liberal para cantor dos miseráveis. A imagem das crianças negras lhe empresta, através da alteridade que internece, a solidariza ao germe da raça, uma dor íntima da violência socialmente legitimada, a qual Cruz só veio experimentar na pele após a infância. Assim, o poeta ganha pelo outro, seu semelhante, as marcas do excluído, descendo enfim a falta e ilusão branca. Em cada verso, um coração pulsando, sóis flamejando em cada verso, e a rima, cheia de pássaros azuis cantando, desenrolada como um céu por cima. Ó bronze, feito carne e nervos, dentro do peito como em jaulas soberanas, ó coração, és o supremo centro das avalanches das paixões humanas. As pequeninas, tristes criaturas, ei-las caminham por desertos vagos, sob o aguilhão de todas as torturas, na sede atroz de todos os afagos. Vai, coração, na imensa cordilheira da dor, florindo como um loiro fruto, partindo toda a terrível galheira da chorosa falange, cor do luto. As crianças negras, vermes da matéria, colhidas do suplício à estranha rede, arranca-as do presídio da miséria e com teu sangue mata-lhes a sede. Comprazendo-se com a beleza de sua cor e o olhar voltado para a mulher africana, Cruz de Souza compõe sonetos voluptuosos e sensuais como Afra. Ressurges dos mistérios da luxúria, Afra, tentada pelos verdes pomos, entre os silfos magnéticos e os gnomos, maravilhosos da paixão purpúrea. Carne explosiva em pólvora e fúria, de desejos pagãos por entre assomos, da virgindade casquinantes momos, rindo da carne, já votada à incúria. Votada cedo ao lânguido abandono, aos mórbidos delíquas como ao sono, do gozo aurindo os venenosos sucos. Sonho-te a deusa das lascivas pompas, a proclamar impávidas por trompas, amores mais estéreis que os eunucos. Cruz de Souza falou de negros em sua obra, falou de brancos, falou de seres humanos e, acima de tudo, falou de si próprio como negro. Um simbolista que foi além das batizadas estéticas classificatórias. Ele é muito mais reconhecido por sua escrita simbolista, uma vez que sua produção, que não se inclui nessa estética, foi por um bom tempo sequestrada de sua obra completa. E é nessa produção que a segunda parte do livro foca, em sua obra de prosa. Um de seus textos mais marcantes quanto o drama do artista negro, que ansiava por se livrar dos grilhões que impediam sua ascensão social e a divulgação de sua arte, até mesmo aproximando o texto a um relato quase autobiográfico do autor, é Emparedado.
eu trazia como cadáveres que me andassem funambulescamente, amarrados às costas, num inquietante e interminável apodrecimento. Todos os empirismos preconceituosos e não sei quanta camada morta, quanta raça da África curiosa e desolada que a fisiologia nulificara para sempre com o riso haekeliano e papal. No entanto, ao final, há uma voz em terceira pessoa que murmura ao poeta, uma voz ignota, que parece vir do fundo da imaginação ou dos mistérios da noite. Talvez acordes da grande lira noturna do inferno e das harpas remotas dos velhos céus esquecidos. Esta é uma voz que vem de dentro do próprio artista, o duplo de si. Cabe destacar a intensidade da expressão em seus textos abolicionistas. Cruz de Souza exerceu um importante papel ao deixar registros que denunciam as condições da escravatura no Brasil e o clamor por uma nação de gente livre. Dor negra. E como os areais eternos sentissem fome e sentissem sede de flagelar, devorando com as suas 1000 bocas tórridas todas as rosas da maldição, do esquecimento infinito, lembraram-se então, simbolicamente, da África. Sanguinolento e negro, de lavas e de trevas, de torturas e de lágrimas, como o estandarte mítico do inferno, de signo de brasão, de fogo e de signo de abutre de ferro, que existir é esse que as pedras rejeitam e pelo qual até mesmo as próprias estrelas choram em vão milenariamente. Que as estrelas e as pedras horrivelmente mudas, impassíveis, já sem dúvida que por milênios se sensibilizaram diante da tua dor inconcebível. Dor que de tanto ser dor, perdeu já a visão. O entendimento de o ser tomou de certo outra ignota sensação da dor, como um cego ingênito que de tanto e tanto abismo ter de cego, sente e vê na dor uma outra compreensão da dor e olha e palpa, tateia um outro mundo de outra mais original, mais nova dor. O que canta requiem eterno e soluça e ulula, grita e ri risadas bufas e mortais no teu sangue, cálice sinistro dos calvários do teu corpo. É a miséria humana, acorrentando-te a grilhões e metendo-te ferros em brasa pelo ventre, esmagando-te com o duro coturno egoístico das civilizações, no nome falso e mascarado de uma ridícula e rota liberdade, e metendo-te ferros em brasa pela boca e metendo-te ferros em brasa pelos olhos, e dançando e saltando macabramente sobre o lodo argiloso dos cemitérios do teu sonho. 3 vezes sepultada, enterrada 3 vezes, na espécie, na barbárie e no deserto, devorada pelo incêndio solar, como por ardente lepra sidérea, és a alma negra dos supremos gemidos, o nirvana negro, o rio grosso e torvo de todos os desesperados suspiros, o fantasma gigantesco e noturno da desolação, a cordilheira monstruosa dos ais, múmia das múmias mortas, cristalização de esfinges, agrilhetada na raça e no mundo para sofrer sem piedade a agonia de uma dor sobre-humana, tão venenosa e formidável que só ela bastaria para fazer enegrecer o sol, fundindo convulsamente e espasmodicamente a lua na cópula tremenda dos eclipses da morte, a hora em que os estranhos corcéis colossais da destruição, da devastação, pelo infinito galopam, colossais, colossais, colossais. A terceira e última parte do livro constitui-se de 4 cartas enviadas pelo poeta, a primeira em 1887, na Ilha do Desterro, endereçada à Sociedade Carnavalesca Diabo 4, onde se colocava à disposição da sociedade. A segunda a seu amigo Germano Wellhausen, para pedir-lhe que lhe comprasse uma passagem para a corte. A terceira, a Virgílio Várzea, onde já no Rio de Janeiro conta das tremendas dificuldades que enfrentava. E a última, a Araújo Figueiredo,
respondendo uma carta do amigo lhe avisando que em breve iria morar com o mesmo. Na terceira carta, ao amigo Virgílio, o relato da vida do poeta é marcante. Adorado Virgílio, estou em maré de enjoo físico e mentalmente fatigado. Fatigado de tudo. Ver e ouvir tanto burro, de escutar tanta sandice e bestialidade e de esperar sem fim por acessos na vida que nunca chegam. Estou fatalmente condenado à vida de miséria e sordidez, passando-a numa indolência persa, bastante prejudicial à atividade do meu espírito e ao próprio organismo que fica depois amarrado para o trabalho. Apesar das condições, a produção de Cruz de Souza, póstumamente, eleva-o ao patamar de maior escritor simbolista do Brasil. E esse foi o podcast de uma série de obras que serão analisadas por este coletivo de leitura. Esperamos que tenham se interessado pela obra e ampliado seus conhecimentos. Lembrando que este projeto tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, LIC e apoio da Congel Contabilidade. Acompanhe os demais episódios desta série e fique por dentro de todas as obras que compõem os vestibulares das universidades públicas de Santa Catarina. Desejamos a todos uma excelente leitura e até a próxima!